Lucas capítulo 4, a partir do versículo 42, diz assim: Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois para isto foi enviado. Eu vou repetir: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Esse é um dos textos que deixam claro que Jesus, ele tinha como missão, a sua missão central era anunciar a chegada do reino de Deus. Então, o evangelho do reino de Deus se refere à boa notícia de que o reino de Deus é chegado, de que o Messias estava entre o povo, que o rei chegou e o reino agora é inaugurado. Esse reino de Deus que Jesus propaga, declara e ordena que as pessoas se arrependessem para que entrassem nele, é um reino que tem duas faces, é um reino que tem dois lados, é o que nós podemos chamar de reino presente e reino futuro. O reino futuro diz respeito àquilo que acontecerá, porque o Jesus que veio uma primeira vez e ascendeu aos céus, ele voltará e reinará aqui, amém, gente? E essa é uma das etapas da nossa redenção, rumo à completude da nossa redenção. Jesus voltará e Jesus reinará. Contudo, esse reino que Jesus pregou, não fala apenas daquilo que acontecerá, mas daquilo que já aconteceu, daquilo que já está entre nós, daquilo que Jesus inaugurou, porque através da vida de Jesus, o reino de Deus já começou a operar entre as pessoas, entre os povos, entre as nações. Então, aquele que se arrependesse dos seus pecados, cresce no Senhor, faria parte desse reino e começaria a experimentar a vida de Deus no dia a dia. As pessoas já teriam acesso ao poder de Deus. Por isso que, por exemplo, lá em 1 Coríntios 4, 20, Paulo diz assim: o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O que ele está dizendo é: o reino de Deus não diz respeito a algo filosófico, mas a algo que produz mudança, algo que produz resultado, algo que produz uma transformação na sua vida, na sua condição. Então, quando Jesus fala do reino de Deus, ele não fala apenas de um evento futuro, mas daquilo que é presente. Por isso que lá em Lucas 11, 20, a Bíblia diz: se porém, o Senhor dizendo, se porém eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado, olha lá, é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então ele está dizendo, é chegado, já chegou. Por isso que o próprio Jesus afirmou lá em Marcos 16, 17 e 18, por isso que a Bíblia diz dessa forma: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então o reino de Deus é chegado. Jesus inaugurou isso. Jesus inaugurou isso porque, por causa da obra de Cristo, por aquilo que nós temos no Senhor, nós podemos experimentar o Senhor, nós podemos ter experiências com Deus, nós podemos ver esse texto aqui de Marcos 16 se cumprindo. Agora talvez você diga assim: pastor, legal, muito bacana toda essa ideia, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo aqui, que estou aqui sentado no culto de domingo na igreja? Amados irmãos, tem tudo a ver, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. O que eu estou tentando dizer com isso? Ela é chamada para continuar o trabalho de anunciar o reino de Deus, ela é comissionada para propagar essa mensagem e fazer o que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos. Então isso envolve o quê? Pregação,
Envolve o quê? Contar o testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. Isso envolve obras de justiça social. Isso envolve ajuda aos necessitados. Isso envolve viver os padrões do reino lá no seu dia a dia, vivendo aquilo que a palavra diz. Por isso que o Senhor deixou de maneira muito clara no Sermão do Monte a verdade de que nós somos luzeiros, somos luz. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. E ele afirma: vocês são a luz do mundo. Continua: não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. E também não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas de um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, ele continua: brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, o texto é muito interessante, porque Jesus diz: vocês são a luz do mundo. E ele começa a explicar aqui de maneira lógica: se nós somos a luz do mundo, e precisamos iluminar as nações, precisamos iluminar as pessoas, precisamos tocar aqueles que estão no nosso lado, os nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho. Se esse é o meu papel, então ele começa a falar aqui no texto: não faz sentido nós vivermos um evangelho onde nós não agimos dessa forma. Ele diz: você não pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. É como se ele dissesse: ei, a luz do Senhor está sobre ti. Não faz sentido você se esconder, se colocar embaixo de um cesto, porque não é para isso que o Senhor te iluminou. Esse texto já deixa claro que essa não é uma escolha do cristão, mas é algo que faz parte da sua natureza, porque ele não está dizendo vai ilumine, ele está dizendo vocês são. E quem é, simplesmente faz. Porque você é algo, você faz algo. Quem não é, você pode pedir para essa pessoa se esforçar e fazer. Agora, quem é natural fazer. Então o Senhor ele está ajustando a nossa identidade. Porque o Senhor está nos chamando como filhos de Deus para tocarmos as pessoas que nos cercam. Porque da mesma forma que a luz ela é essencial para muitas coisas, inclusive para a própria vida, o Senhor está dizendo: espiritualmente a igreja é ou funciona como uma luz. Ela ilumina e aponta para aquele que é a verdadeira luz, a luz maior. Então é um comissionamento que está sobre o corpo de Cristo. Nós não podemos viver um evangelho privado, irmão. Você não vive tua vida lá, vem aqui, então é abençoado, recebe uma palavra, sai da parede da igreja, das paredes da igreja, e é abençoado lá e volta para cultuar. Não, você sai daqui, cheio do Espírito Santo, para lá fora tocar as pessoas. Só que, vamos elevar o nível da conversa aqui, gente? Vamos ou não? Vocês estão comigo? Podemos ir fundo aqui agora à noite? Falar umas 2 horas aqui. Estou brincando, mas vamos lá. Quando nós olhamos para conceitos como esse, que são muito claros na Bíblia, por que às vezes a igreja tem dificuldade? Porque a igreja ainda está no raso. Como assim, pastor? Não entendi. Nós tínhamos que estar aqui discutindo como corpo de Cristo, como que nós vamos tocar as nações. Nós tínhamos que estar aqui discutindo como nós vamos tocar o nosso bairro. Nós tínhamos que estar aqui discutindo como nós vamos fazer projetos maiores para abençoar mais e mais vidas. E aí nós temos, eu sei que isso faz parte do processo, está tudo certo, mas eu quero te levar a refletir. A gente fica discutindo questões como: irmão, você está há 10 anos na igreja, e puxa vida, você não entendeu ainda que você tem que ser disciplinado na tua busca. Vamos lá, meu irmão, será que você ainda não entendeu que você tem que estar congregando? Irmão, será que você não entendeu que você tem que largar a pornografia? Irmão, será que você não entendeu que você tem que dar um próximo passo? Aí a gente está aqui brigando, fazendo brincadeirinha, sendo que Deus nos chama para estar vivendo coisas maiores.
É o que a Bíblia diz. Ei, não tem como eu te dar carne se você está bebendo leite. O leite é necessário, sim, mas vai existir um momento que você tem que começar a comer algo diferente. Então, eu quero, escute, o grande papel da nossa igreja é te amadurecer como cristão. Escute, o nosso papel é te amadurecer como cristão. E aqui você vai ter alimento sólido para você crescer. Agora, nós temos que querer, amados irmãos. Nós temos que querer viver isso. Então, quando Jesus trata isso em Mateus capítulo 5, ele está nos alertando. Ele está falando: ei, igreja, desperte. Não dá para você pegar algo que ilumina e botar embaixo do cesto. Não dá para você pegar uma cidade que está no alto do monte e simplesmente esconder. Então Jesus, ele está nos alertando, ele está nos instruindo. Mas existe algo muito claro que nós também vemos nesse texto. Não é apenas um alerta, não é apenas uma instrução, mas é uma espécie de profecia. Como assim, pastor? Não entendi. Quando o Senhor diz: ei, vocês são a luz do mundo, ele está, de certa forma, fazendo uma declaração de que, se a igreja entender o seu papel, as nações serão iluminadas. Se a igreja entender o seu papel, as pessoas que nos cercam serão iluminadas, porque talvez você não seja como um imenso refletor que vai iluminar uma cidade toda, talvez você vai iluminar sua família. Talvez Deus vai te usar para tocar o teu bairro. O que eu estou tentando te dizer é: me escute. O que o Senhor está fazendo aqui é um decreto profético. Ei, igreja, se levante. Ei, igreja, ilumine. Porque se vocês iluminarem, se vocês entenderem que vocês são uma cidade situada no alto do monte, que todo mundo precisa ver, se vocês entenderem que vocês são como esses luzeiros, que não foram estabelecidos para estarem escondidos, mas iluminando, algo vai mudar naqueles que estão ao seu redor. A gente precisa entender isso, igreja. Vamos lá? Amém ou não? Olha o que diz 1 Pedro 2,9. Vocês são, e aí ele vem com uma lista: sacerdócio, ou melhor, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí ele continua: a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele nos chamou para proclamar, e tem muitas formas de você proclamar. Você proclama por meio como eu falei, contando o teu testemunho. Você propaga, às vezes, falando sobre o que Jesus fez por você. Você propaga por meio da sua conduta. Você propaga por meio da sua família, que influencia os outros. Então esse é um chamamento da igreja. Por isso que nós vemos ali em Filipenses 2, 14 e 15, Paulo dizendo o seguinte: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Então ele está dizendo assim: ei igreja, ei igreja, vocês são coluna e fundamento da verdade, igreja. Vocês são chamados para iluminar, igreja. Vocês são chamados para andar de maneira distinta, igreja. Crente é chamado para ser santo. Você não precisa ser estranho, tá bom, gente? Tudo bem ou não? Você não precisa ser estranho. Você tem que ser santo, você tem que ser santo, separado. Tá bom? Então não precisa ser estranho. Cara, você vai lá na faculdade, fica cara de doido. Não, é normal, tá bom? Mas seja alguém santo, porque o texto está dizendo que o nosso comportamento faz com que nós venhamos a iluminar as pessoas. Então perceba, não é apenas uma instrução, é um decreto profético. Se você viver assim, as pessoas verão a transformação na sua vida. Aí você está lá no meio da sua família, antes a sua vida era cachaça, treta. Chegava aquele final de ano, irmão, começava a discussão por causa do futebol. E aí, irmão, daqui a pouco a discussão de futebol virou o UFC Family. Luta, briga, soco, xingo.
Aí o Espírito Santo vem e transforma o seu caráter. Olha ela que bênção, aleluia. Você passa a ter o fruto do Espírito, e você se torna alguém manso. Aí o papai, o titio, o teu primo vai olhar para você e vai falar: olha aí, ó, que mudança que eu vi em você. Você vai brilhar, e eles verão a glória de Deus na sua vida, amém ou não? Então, esse sempre foi o chamamento da igreja, meus amados irmãos. Esse sempre foi um chamamento da igreja, e aquilo que o Senhor trouxe de instrução, se tornou um decreto profético, se tornou algo que de fato faria com que o evangelho se espalhasse, e isso de fato aconteceu, porque Jesus trouxe essa instrução no Sermão do Monte. Lá no final de Mateus você vê, por exemplo, Jesus falando: ei, vão e façam discípulos. O Espírito Santo vem, a igreja é cheia do poder de Deus, e você começa a ver o evangelho se expandindo depois do Pentecostes. Você começa a ver Paulo fazendo viagens missionárias, estabelecendo igrejas. Você começa a ver a perseguição que era para paralisar a igreja, na verdade sendo usada pelo Senhor como instrumento para espalhar o evangelho. E aí você começa a ver a perseguição: não, então vamos matar os cristãos por causa da fé. Matava os cristãos por causa de sua fé, e acontecia o inverso, não parava esse, aspas, movimento. Na verdade as pessoas se convertiam, e aquilo se espalhava irmão. Por quê? Porque era uma espécie de profecia que o Senhor estava dizendo. Quando você olha para a estrutura, para a infraestrutura do Império Romano, fizeram rodoestradas, enfim, facilitando toda essa dinâmica. O evangelho pôde então se espalhar. Você percebe isso de maneira muito clara no livro de Atos, gente. Por quê? Porque o Senhor estava dizendo: igreja, se você iluminar, se você se santificar, se você proclamar, as nações serão iluminadas pelo poder de Deus, porque o evangelho é a boa notícia de salvação. E a coisa continuou. Quando você vai para a história da igreja, isso fica muito claro. Por exemplo, gente, a reforma protestante, o que ela trouxe? Ela trouxe esse acesso, ou desconstruiu a falácia de que os irmãos não podiam ler a Bíblia, não teriam capacidade de interpretar a Bíblia. Então, com o advento da reforma protestante e o acesso da palavra pelos fiéis, começaram a surgir escolas, começaram a surgir universidades. Aí você vê universidades como de Genebra, que foi fundada por Calvino, Universidade de Harvard, de Yale, que foram estabelecidas por cristãos, por puritanos, e por aí vai. Você vê a igreja envolvida na luta contra a escravidão. Você vê a igreja iluminando, gente, exercendo influência na sociedade, durante toda a história. O que permitiu economias fortes, a igreja tem um dedo nisso, porque a ética protestante do trabalho permitiu que a economia crescesse. Luta por direitos civis, você vê Martin Luther King, era um pastor. Você olha para a igreja nos dias de hoje, a igreja continua levantando a bandeira do evangelho. Você vê a igreja proclamando ou se envolvendo em questões sociais, em questões políticas, em questões econômicas, debate sobre coisas éticas, sobre direitos humanos, sobre temas como casamento entre pessoas do mesmo sexo, falando: ei, negativo, não importa o que a sociedade está dizendo, não, a Bíblia é contrária a isso, não está certo. Luta contra o aborto. Então, o que nós percebemos? O engajamento da igreja no decorrer da história, porque a direção de Jesus se tornou uma palavra de certa forma profética, que fez com que as nações fossem iluminadas. Agora, se essa é uma verdade desde os tempos bíblicos, era uma verdade até para o povo de Israel, para que eles fossem luz para as nações, será que nós como igreja temos que viver um evangelho privado? Será que nós temos que viver um evangelho onde nós entramos na igreja como se a igreja fosse o prédio, e agora nós saímos para a nossa vida normal? Gente, isso aqui é claro que aqui o prédio é a igreja, tá? A gente chama de igreja, é a igreja. Mas na verdade, espiritualmente, a igreja somos nós, o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, que
recebeu a palavra, está fortalecido pela união entre os irmãos, sai lá fora e ilumina. Essa é a diretriz bíblica. Então a igreja ela tem que iluminar e ela tem que salgar, porque Jesus disse isso. Versículo 13 de Mateus 5: vocês são o sal da terra. Sal da terra. E o sal ele tem e tinha muitas funções, inclusive na época de Jesus. Na época de Jesus, gente, não existia frigobar, tá bom? Na época de Jesus não existia aquela geladeira que você fala com ela, né? Tipo, Alexa, coloque aí a Coca-Cola para gelar em 30 minutos, porque logo eu vou almoçar. Geladeira, conte uma piada para mim. Não tem essa interação com a geladeira, irmão. Nem tinha isso. Então o sal, inclusive, era um dos componentes, uma das coisas usadas para conservar alimentos. Pastor, o que tem a ver comida no tempo de Jesus? Sal comigo. Da mesma forma que o sal preservava a comida, o papel da igreja é preservar os valores bíblicos nesse mundo, lutar por isso. Lutar por isso. Então não importa o que a mídia está dizendo, o que as leis estão tentando dizer, eu sou contra o aborto. Não importa o que estão dizendo, não importa o que a professora está dizendo, a palavra fala isso, pronto e acabou. E a palavra de Deus é a minha regra de fé e prática. Ponto. A igreja se levanta assim. Vocês estão aqui ou não? O sal, ele também dá sabor. Sal dá sabor à comida. Da mesma forma, o cristão é aquele que, por meio dessa luz, por meio da vida do Senhor, mostra para as pessoas: ei, você quer ter paz? Ei, você quer ter alegria? Ei, você quer ter a vida de Deus? Então, entregue o seu coração a Jesus Cristo. O papel da igreja como sal é limpar, é purificar. Então a igreja se levanta contra os princípios bíblicos que têm sido feridos no mundo. Então, como luz e como sal, eu sou chamado para iluminar, para preservar. Agora, por que nós não podemos viver o evangelho privado? Senão a gente incorre no erro que Jesus nos alertou. Põe lá o texto para mim, de Mateus 5 de novo. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Ele está dizendo aqui, o sal é para conservar, o sal é para dar sabor, o sal é para tudo isso. Se ele não servir para isso, para que ele vai servir? Não vai prestar para nada. Não presta para nada. Se o sal não salga, para que ele presta? O que o Senhor está dizendo aqui? Se a igreja não se levanta dessa forma, que evangelho que a igreja tem vivido? Alô? Quem está aqui comigo? Que evangelho é esse que a igreja tem vivido? Se eu não refuto as obras das trevas, como a Bíblia diz, se eu não me levanto para desfazer as obras do diabo, se eu não me envolvo e não me engajo na sociedade, na minha família, aonde eu estiver, para levar o evangelho, que tipo de sal eu sou? Porque é como se o Senhor dissesse, se nós perdermos essa essência, acabou para nós no que diz respeito a esse aspecto. Por isso que nós precisamos, gente, como igreja, fazer a diferença. Então, escute, eu quero que você saia daqui com algo muito claro. Começa a pensar, pense naqueles que estão ao seu redor. Porque talvez a gente fale assim, uau, eu vou ganhar o Brasil inteiro para Jesus. Começa ganhando aqueles que estão perto de você. Começa ganhando a sua família, começa ganhando os seus amigos, começa orando por eles, começa de alguma forma exercendo influência na vida deles. E por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque nós temos que subir o nível da conversa. Nós não podemos viver um evangelho individualista. É o evangelho para mim. O que Deus pode fazer por mim. O que Deus deve fazer por mim. Porque eu sou dizimista. O que Deus deve fazer para mim, porque eu sirvo no ministério e dou a minha vida a Jesus. Vocês estão aqui, gente? Escute.
Nós precisamos viver um evangelho que é para Cristo. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. No final de todas as coisas, o que você conquistou, você não vai levar. Tá bom? Não, comprei um relógio top, vou botar no caixão, vou levar comigo lá para quando chegar no céu, vou usar o relógio. Exclusivo, vão me ver lá, eu falo, ó, pá, esse aqui, tal, da hora, né? E, relógio. Vou botar aqui, vão me sepultar dentro do carro, porque eu vou levar esse carro aí lá para o céu. No final das contas, sabe o que a vida vai se resumir? Qual foi a sua resposta diante da entrega do pai, ou melhor, da entrega que o filho, da entrega que o pai fez acerca do filho? Diz respeito à obra de Jesus. Você creu em Cristo? Sim, glória a Deus. Habite com o Senhor. Você não creu em Jesus? Sinto muito, você vai para o inferno. Essa é a pura verdade do evangelho. Você viveu segundo aquilo que Deus tinha para você, glória a Deus, você vai receber recompensa. Se não, sinto muito. A vida se resume a isso, amados irmãos. Vocês estão aqui ou não? Eu não estou dizendo que você não tem que prosperar, não estou dizendo que você não tem que crescer, não estou dizendo que você tem que se preocupar com a sua vida, é claro que você deve. Agora o que eu estou dizendo é, nós como igreja, em vez de nós vivemos o inverso, tudo que eu vivo é para a glória de Deus. Nós vivemos de outra forma. Na verdade, tudo é para mim. Deus precisa me servir. E de alguma forma essa é uma verdade que nós vemos lá sendo expressa no livro de Ageu. Porque Ageu, ele profetizou em um período crítico do povo de Deus. Eles haviam retornado do exílio babilônico por um decreto de Ciro, e eles começaram a reconstrução do templo. E o templo falava dessa vida com Deus, o templo comunicava essa relação com Deus. Só que eles começaram nessa reconstrução a enfrentar dificuldades, enfrentar desânimo, enfrentar oposição, e eles pararam a obra. E eles fizeram o quê? Focaram apenas nos seus próprios interesses. Por aproximadamente 16 anos o templo ficou abandonado, enquanto o povo se voltava a construir as suas próprias casas apenas. Então nós vemos Deus levantando Ageu, e ele diz assim, Ageu 1, versículos 1 a 4, olha lá. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, este povo diz, olha lá, o povo de Deus diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Ou seja, ainda não é o tempo de eu me envolver com a vida espiritual, de eu me envolver com a causa de Cristo. Não há necessidade, não. E aí o texto diz, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? O que o profeta está confrontando nesses versículos, não é um pecado necessariamente, não é um pecado de moralidade, não é um pecado de mentira, não é um pecado de qualquer outra coisa, não era de idolatria, mas era a indiferença quanto àquilo que deve ser uma prioridade para o povo de Deus, que é a salvação de almas, ponto. Senão nós vivemos pelo nosso propósito, e na verdade o nosso propósito ele está inserido, meu amado irmão, em um propósito maior. Então o povo dizia, ainda não chegou o tempo não, eu não preciso me envolver com a restauração do templo não, há coisas mais urgentes, a minha vida está na frente. E quando nós entendemos o que Deus chama de amor, é um amor sacrificial. Quando a Bíblia fala de amor, ela fala, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. A Bíblia diz, dê honra ao outro, não faça não viva uma vida por ambição egoísta. Essa é a verdade do Evangelho. Não quer dizer que você não vai se preocupar com as suas coisas, pelo amor de Deus, gente. Só que o problema é que muitas vezes nós olhamos para nós e nós esquecemos de Deus. Olha o que Paulo fala aos Filipenses, Filipenses 2, 19 a 21. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Por quê? Então ele está dizendo, eu quero enviar Timóteo.
ok? E por que eu quero enviar Timóteo? Para ajudar vocês, ser um exemplo para vocês, instruir vocês. Porque não temos ninguém com esse sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Está falando de Timóteo. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então ele está elogiando Timóteo, porque Timóteo colocava Deus à frente, ele colocava o chamamento de Deus, ele colocava o desenho da igreja, o ser igreja à frente de outras coisas. Ele colocava à frente do seu próprio bem-estar. Entenda, eu não estou falando de você não ter equilíbrio, de você viver na igreja aqui dentro e você não fazer mais nada. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando disso. Eu estou falando da maneira que nós vivemos a vida cristã. Porque às vezes o problema é que Deus ele se torna um meio e não um fim. A Bíblia diz, tudo vem dele e volta para ele. Então, eu fui salvo por ele, a minha vida é para glorificá-lo. Tudo converge para Cristo. E o problema, gente, é que nós vivemos um evangelho onde Deus é o meio. O meio para quê? Para me dar aquilo que eu quero. Deus precisa de uma cura, Deus precisa de um namorado, Deus precisa de uma esposa, Deus precisa pagar minha conta, Deus os meus boletos. E está tudo bem você pedir a Deus, Ele é seu Pai. Nós queremos a bênção de Deus, um favor de Deus, um amor de Deus, uma misericórdia de Deus. Mas, gente, nós precisamos subir o nível da nossa conversa, amém ou não, igreja? Então, o Senhor está nos chamando para sermos luz e fazermos diferença na vida das pessoas. Agora, algo precisa acontecer em nós para que possamos ser luz e possamos ser sal. E aqui está o ponto. Sabe o que precisa acontecer com a gente, pessoal? Não é um entendimento bíblico de que isso é necessário, porque até aqui você já sabia, até aqui não é nenhuma novidade. Sabe o que a igreja precisa? De um despertamento espiritual. Escute, a igreja precisa de um despertamento espiritual, porque nós pedimos demais, Senhor, muda a minha nação, Senhor, muda a minha cidade, Senhor, muda o meu bairro, Senhor, toca a minha família, Senhor, muda o Brasil, sendo que nós como igreja deveríamos orar, Senhor, me aviva, Senhor, me levanta, Senhor, me capacita, Senhor, vem sobre mim. Nós nos esquecemos para que Deus estabeleceu a igreja, pessoal, Deus estabeleceu a igreja para iluminar e para salgar, e nós entramos aqui como se fosse um santuário onde você busca a Deus, e quando a gente sai, a gente se esquece das coisas de Deus, sendo que a ideia do Senhor é, ei, peraí, eu tenho um povo que é instruído, um povo que recebe dons, um povo que tem o Espírito Santo, e é com esse povo que eu conto, para produzir mudanças no mundo, é com esse povo que eu conto para tocar outras pessoas, e nós ficamos lá, oh Jesus, abençoa o Brasil, e está tudo certo, você tem que interceder, só que na verdade a gente tem que estar com o joelho no chão, falando, Senhor, abençoa o Brasil, mas Senhor, me levanta, Jesus, me toca, Jesus, eu quero estar cheio do Espírito, e gente, nós temos, eu preciso subir o nível da conversa com vocês, aí a gente fica brigando, puxa, eu não oro, puxa, eu não me santifico, puxa, eu não me posiciono, e a gente fica lá lidando com coisas no nível raso, sendo que o Senhor queria que você estivesse prostrado, recebendo revelação, recebendo poder de Deus, sendo despertados para que faça grandes coisas no Senhor, igreja. É isso que o Senhor está nos chamando. E aí a gente começa a ficar tão atribulado com coisas tão pequenas diante de um cenário maior. O meu problema é porque o irmão não sei o quê, o outro irmão não sei o que lá, o outro irmão não sei o quê, ou o problema é porque da minha escala, ou por causa disso, por causa daquilo. Gente, vamos subir o nível da conversa, pelo amor de Deus. Ele quer nos chamar, Ele está nos chamando para mudar realidades, Ele está nos chamando para tocar pessoas. Por favor, vamos amadurecer, gente. Procura alguém perto de você e fala, fevereiro começou bem.
Olha que interessante, famoso texto, você conhece, 2 Crônicas 7, 14, nós achamos que a transformação está no governo, e está tudo bem, Deus levanta pessoas na política, ok? Deus levantou Davi, Deus levantou Moisés, e Deus levanta pessoas, glória a Deus por isso. Só que nós nos esquecemos do que esse texto diz, porque esse texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e converter de seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Ele está dizendo, eu vou mudar as cidades, eu vou mudar as nações, eu vou impactar o mundo por causa do meu povo. Porque o meu povo orou, porque o meu povo se arrependeu, porque o meu povo clamou, e porque o meu povo se converteu dos seus maus caminhos. Agora entenda, esse texto ele não está falando só de moralidade, ele está falando de um despertamento espiritual. Não é só você se prostrar, orar e falar, Senhor, me perdoa, porque eu cometi pecados, perdoa os pecados da nação. Ele está falando sobre uma conversão de caminhos, e conversão de caminhos não passa apenas por questões morais, passa por questões de mentalidade. Ei, a minha vida é para mim, agora não vai ser mais, eu converto o meu caminho. Senhor, eu só estou em busca do meu sonho, porque eu quero viver uma vida bacana, e está tudo bem com isso, mas eu entendi que eu vou além, então eu me converto dos meus caminhos. Eu renovo meu entendimento, eu passo a ter a mente de Cristo, eu começo a entender a prioridade de Deus. Então o que o texto está dizendo é, quando nós nos arrependemos e somos despertados por causa dessa mudança que o Espírito produziu em nós, nós vemos o Senhor tocando a terra, nós vemos o Senhor sarando a cidade, nós vemos o Senhor sarando o nosso bairro, sarando a nossa família. O problema é que nós achamos que o avivamento começa lá fora, o avivamento começa aqui dentro, o avivamento começa aqui dentro. Você não pode se acomodar com aquilo que você já viveu em Deus. Será que você não percebeu que a apatia espiritual de quem já está caminhando mais tempo com Deus é uma armadilha do inferno? Porque agora que você foi experimentado, amadureceu, é agora que Deus quer te usar mais. Aí a pessoa chega aqui e ela para, ela desanima, ela murcha, não há mais despertamento espiritual, essa pessoa se torna alguém religioso, uma pessoa religiosa. Quando nós olhamos lá para Atos 1:8, o texto está dizendo que nós seremos testemunhas, nós seremos testemunhas. Olha lá, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Só que tem um antes, e o antes é, vocês receberão poder, ou entenda com isso, vocês serão despertados espiritualmente. Igreja, nós precisamos ser despertados espiritualmente. A gente tem que estar aqui no culto prostrado, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me enche com teu Espírito, porque eu quero sair lá fora, eu quero tocar pessoas, Senhor, por favor. Não é uma prática religiosa, Jesus te adora, aleluia, meus boletos, minhas contas, a gente sai, ufa, glória a Deus, o Senhor abriu a porta, e você volta para cá, Jesus, agora eu preciso disso, daquilo, aí você volta para lá. Aí também, se Deus não fez, você já fica chateado, você também não vou mais na igreja, porque Deus não fez o que eu quis, fez o que eu pedi. Fevereiro começou bem. Receba com amor isso, gente, porque às vezes a gente tem que dar uma puxadinha para que a gente possa crescer. Eita glória, aleluia. Salmoura depois. Então nós oramos, gente, Mateus 6,10, venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, faz a sua vontade. Só que muitas vezes nós temos que orar mais ou menos o seguinte: Senhor, venha o teu reino, toca as pessoas, mas me alista nesse exército. Você vai orar para que Deus faça, mas você também dirá: Senhor, eu quero ser essa pessoa que vai fazer, eu quero ser essa pessoa que vai tocar alguém, eu quero ser essa pessoa. Gente, olha que interessante, abra aí comigo, esse texto é poderoso, você tem, abre, risca na sua Bíblia, grifa, anota, Isaías capítulo 60, a gente vai ler dos versos 1 ao 3, aqui é um texto é uma promessa de restauração para Israel pós-exílio, e o Senhor começa a apontar, a declarar sobre o futuro do seu povo, declarando que esse povo que viveu algo terrível, agora será restaurado e se tornará luz para as
nações. E o texto está dizendo, olha lá, levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você resplandece o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Por mais que o texto aqui aponte para a restauração de Israel, ele também traz uma aplicação prática para os nossos dias, porque a igreja é chamada para iluminar. Então o que o Senhor está falando para nós é: levante-se, igreja de Jesus, resplandeça, a sua luz vem, a glória do Senhor está sobre ti. E aí ele diz, versículo 2, as trevas, elas cobrem a terra, a escuridão, elas envolvem os povos, mas sobre você, igreja, está a luz do Senhor. Então se levante, resplandeça, porque as nações verão aquilo que está sobre ti. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus Cristo, aleluia. Agora, quem vai pegar o bastão e tentar fazer alguma coisa? Quem vai tentar pegar o bastão e fazer algo, gente? Porque naquele texto de Romanos 10, 14 e 15, Paulo está explicando isso. Ele está dizendo, alguém precisa se levantar, alguém precisa resplandecer, alguém precisa pregar, alguém precisa iluminar, alguém precisa se posicionar. Olha lá, como porém vão invocar? Então nós estamos lá, Senhor toca, Senhor muda, Senhor transforma. Só que o texto diz, como que eles vão ser transformados? Como que eles vão invocar a Deus? Se eles não creram. Agora, como que eles vão crer se eles não ouviram nada sobre esse Deus? Como que eles vão, olha lá, como vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então o que o texto está dizendo é, muitas vezes nós oramos, e isso é uma parte essencial do processo. Sem isso não tem poder, sem isso não tem transformação, sem isso não tem como, é oração, irmão, oração. Agora, nós também precisamos fazer o que o texto diz, levantar e resplandecer. Pastor, não estou convencido ainda, eu quero uma história na Bíblia que mostre isso. Vou te dar 2 histórias, para não ficar só em uma. Vamos lá, quando você olha para o relato, ou para os tempos de Elias, o povo de Deus estava afundado em idolatria, o povo de Deus estava adorando Baal, e o culto a Baal estava crescendo, porque nós tínhamos Acabe, nós tínhamos Jezabel incentivando toda essa prática. Então o povo estava em apostasia, eles adoravam Baal porque eles estavam em busca de bênçãos para a colheita, bênçãos de fertilidade, bênçãos de prosperidade. Só que esse culto, ele feria, obviamente, o princípio bíblico de não adorar senão outro Deus. Esse culto a Baal envolvia sacrifícios, envolvia imoralidade. Mas alguém se levanta. Escute, alguém decide resplandecer. Alguém escuta o chamado de Deus. Elias então se levanta. Ele é despertado espiritualmente. Então ele desafia os 450 profetas de Baal. Então ele postou lá no Instagram, mandou lá e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, ó, treta no Monte Carmelo agora. Vamos tretar. E eu estou chamando convocação, dia 30, tô brincando aqui agora, tá? Vai lá, treta lá, cada um, quero vocês, profetas de Baal, contra eu aqui e o meu Deus. Sobe lá que nós vamos ver quem que vai ganhar o rolê aqui. Então, qual que era a regra do jogo? Da briga. Vocês começam, ó, não precisa nem sortear aqui a moedinha, deixa para vocês. Deixa os profetas de Baal aí. Se Baal vir com fogo sobre esse sacrifício, pegar fogo, esse é o verdadeiro Deus. Agora, se não acontecer e o Deus de Israel trazer fogo sobre o sacrifício, esse será o verdadeiro Deus. Combinado? Combinado? Regra, assinaram o contrato.
Tá tudo certo. Aí os profetas de Baal ficaram lá, tentando, fazendo os esquemas deles lá, aí nada o dia inteiro, nada. Elias então se levanta, e ele ainda fala para a galera assim, ó, pega aí, pode molhar o sacrifício, molhar a lenha, molhar tudo aí, que mesmo assim Deus vai mandar fogo. Então ele ora, clama, Deus manda fogo, e consome o sacrifício, consome a água, consome a lenha, consome tudo. Então, obviamente, nós vemos por esse despertar de Elias algo acontecendo, e esse algo que aconteceu está lá em 1 Reis 18:39. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por quê? Porque alguém se levantou. A igreja precisa se despertar, amados irmãos. Essa vitória, a apostasia do povo, a idolatria do povo foi quebrada, porque alguém, ou fazendo aplicação direta e prática, a igreja, o povo de Deus, se levantou. Pastor, não estou acreditando ainda nisso. Você está falando de Antigo Testamento, eu quero saber do Novo. Tá bom, vamos no Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Abre aí comigo Atos 19, 8 a 10. Atos 19, 8 a 10. Paulo causou um rebuliço pelo poder de Deus em Éfeso. Ele virou a cidade do avesso. E o texto mostra. Vamos lá. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga e ele falava ali ousadamente, discutindo, persuadindo, pregando sobre o reino de Deus. Mas como alguns se mostraram teimosos, descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo se afastou. Então ele leva os discípulos e começa a pregar diariamente na escola de Tirano. Aí olha o que o texto diz. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Escuta aqui, gente. Paulo estava pregando numa cidade que era conhecida por idolatria, uma cidade conhecida por feitiçaria, uma cidade conhecida por práticas mágicas. Ali eles adoravam uma deusa, a deusa Diana. Ali um culto, havia um templo. Então essa era a cultura espiritual da cidade, vamos dizer assim. Havia essa deusa pagã como figura central. Muitas pessoas praticavam magia, muitas pessoas estavam envolvidas em feitiçaria. Só que Paulo estava pregando um evangelho de arrependimento. Paulo se levanta, Paulo resplandece, e olha o que o texto diz, versículos 18 e 19, porque ele pregou, porque ele se levantou, muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Gente, pensa no que você está lendo, volta lá. Eles confessavam e denunciavam publicamente as suas obras. Olha o tamanho do arrependimento que foi produzido. Cara, eu estou pecando, eu adoro essa deusa, o arrependimento era tão grande. E aí o texto diz, versículo 19, também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificavam que chegava a 50.000 denários. Olha o que foi produzido na cidade por causa de Paulo. Pastor, o que mais? Versículos 11 e 12. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então, gente, Paulo se levantou, Paulo pregou, Paulo despertou, e aí o texto deixa claro no versículo 20, assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Foi tão grande o mover, que de uma cidade idólatra foi estabelecida uma igreja. Uma grande revolução aconteceu, por quê? Porque Paulo foi despertado espiritualmente. O que eu estou tentando te dizer? Eu estou terminando, gente. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos desperte.
nós precisamos inclinar não apenas os nossos ouvidos, mas o nosso coração para a causa do reino. Deus está te chamando não apenas para pregar, não apenas para orar pelos enfermos, não apenas para ajudar os necessitados, mas Deus está te chamando para um despertamento espiritual, para que essas coisas sejam fruto simplesmente da ação que Ele tem produzido em você. Igreja, eu termino com isso. O avivamento começa aqui dentro. Quando você olhar para a sua vida e você perceber uma frieza espiritual, escute, isso é como um sintoma de uma doença. Escute o que eu estou dizendo. Uma coisa é você, pastor, estou enfrentando um momento difícil, estou enfrentando uma temporada árdua, faz parte. Agora, quando você olha para a sua vida e você diz assim, pastor, parece que tudo mudou. Eu era alguém apaixonado por Jesus, eu queimava por Deus, eu queria estar engajado com a causa de Cristo, e agora, não há mais isso no meu coração. Alerta, irmão, alerta, doença, enfermidade. Só que hoje você está passando, irmão, na ressonância magnética da Bíblia Sagrada, irmão. Você está percebendo aquilo que está fora de lugar, e o doutor, Senhor Jesus Cristo, está te passando um remedinho, que é o seguinte: se arrependa e se volte a Cristo, coloque o Senhor como prioridade, porque nós não queremos ser encontrados como aqueles que não priorizam Deus sobre todas as coisas. Paulo disse, eu me gastarei, e eu me desgastarei, por causa do Senhor. Escute, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, nós vivemos num país muito privilegiado, porque você entra na igreja, ninguém te persegue, fora se alguém falar alguma besteira na rede social, na tua escola, mas ninguém proíbe a gente de fazer culto. Eu estava ouvindo certa vez um pastor, se eu não me engano na China, ele falou o seguinte, quem vira cristão, quem se torna crente nesse país, já sabe, vai ser perseguido. Vem no pacote, irmão. Você contratou aqui o serviço de internet para a tua casa, veio para o celular, é tipo isso. Você contratou, você virou crente, vem perseguição no pacote, irmão, você quer? E aí nós pegamos a Bíblia e falamos assim, eu quero as bênçãos, eu quero as promessas, agora, será que eu quero a cruz? Será que eu quero a cruz? Será que eu quero obedecer a Cristo? Será que eu quero me voltar ao Senhor? Agora, muito mais do que um sermão no sentido puro da palavra, nós temos que ser despertados espiritualmente, e o teu coração precisa voltar a queimar por Jesus, teu coração precisa voltar a queimar pela causa de Cristo, você precisa voltar a chorar por aquilo que você chorava antes, você precisa voltar a orar e jejuar por aquilo que você orava e jejuava de forma natural, teu coração precisa novamente voltar a queimar, e nós viveremos isso nessa noite, em nome de Jesus Cristo.